A remoção do dedo da Yakuza, também conhecida como Yubitsumi, é um ritual realizado para obter perdão após um membro cometer uma infração contra outro em seu grupo. Consiste em amputar uma parte do dedo mínimo como um gesto de desculpas sinceras e arrependimento. Eu a coloquei como a menos dolorosa, pois normalmente não causa dor duradoura e não é fatal, ao contrário de métodos mais brutais na lista: bastinado. O bastinado consiste em bater na vítima com uma vara leve, corda ou chicote, exclusivamente nos pés. Ao contrário de outros tipos de punição, seu objetivo é mais causar dor do que lesões graves. No entanto, se for feito com muita intensidade ou por tempo prolongado, pode causar a incapacidade de andar, mas não é fatal. Capacete de alcatrão. O capacete de alcatrão envolve derramar alcatrão quente em um capô de papel cônico e forçar a vítima a usá-lo na cabeça. O alcatrão esfriava e, ao retirar o capô, arrancava a pele e tecido do couro cabeludo, causando cicatrizes permanentes. Embora não tenha sido feito com a intenção de matar, infecções fatais não eram tão raras após o processo. Pé de elefante. Este castigo, também conhecido como gungar, era usado principalmente na Ásia, especialmente na Índia. Consistia em matar a vítima esmagando-a com um elefante. Havia duas variações. Uma mais rápida, onde a cabeça da vítima era esmagada instantaneamente, matando-a rapidamente, e outra mais cruel, onde o elefante andava lentamente sobre as partes não vitais do corpo antes de esmagar a cabeça, prolongando o sofrimento. Puauli. Na Roma antiga, aqueles que matavam seus próprios pais eram submetidos a um castigo conhecido como Puauli. Consistia em ser costurado dentro de um saco de couro com animais vivos, incluindo um cachorro, cobra, macaco e galinha, e então jogado na água. Decimação romana. Na Roma antiga, quando unidades militares ou grandes grupos cometiam crimes graves, como covardia ou deserção, passavam por um processo chamado de decimação. Uma coorte de cerca de 480 soldados era dividida em grupos de 10, e cada grupo sorteava um soldado, que seria executado por seus 9 companheiros. Execução com canhão. Blowing from a gun é uma forma de execução onde a vítima é amarrada à boca de um canhão que é disparado, resultando em morte instantânea. Um soldado inglês do século XIX descreveu a execução como sendo tão rápida que a vítima provavelmente não sentiria nada. Cegueira de Basil II. O imperador bizantino Basil II capturou 15.000 búlgaros na Batalha de Sidem e usou esses prisioneiros como mensagem para sua terra natal, cegando 99 de cada 100 e deixando o 100º com um único olho. Óleo de rícino. Forçar alguém a ingerir grandes quantidades de óleo de rícino causava dor abdominal e o tornava incapaz de controlar os movimentos intestinais. Eles eram então colocados em um grande barril humano e, se não confessassem, podiam até morrer afogados em seus próprios fluidos corporais. Uremento. O uremento era uma punição que consistia em aprisionar alguém em um espaço apertado por toda a vida ou até a morte, deixando a pessoa a morrer de fome ou fornecendo alimentos em intervalos regulares. Hack. No hack, a pessoa era forçada a deitar em uma mesa de madeira retangular, com os braços e pernas puxados em direções opostas, causando dores intensas e levando a lesões graves e, muitas vezes, podendo até deslocar os membros ou arrancá-los fora. Furto e penas públicas. A punição de tearing and feathering envolvia desnudar a vítima, aplicar alcatrão quente em seu corpo e depois cobri-la com penas, resultando em queimaduras graves e humilhação pública. Choke pear. Um dispositivo de metal, conhecido como choke pear, era colocado na boca ou outra parte do corpo da vítima, sendo expandido até causar grandes danos. Sacrifício asteca. No sacrifício asteca, a vítima tinha o coração arrancado enquanto ainda batia, sendo apresentado como oferenda ao deus Sol. Forquilha herética. Este dispositivo era usado para forçar a vítima a manter a cabeça erguida,
o que causava desconforto extremo e privação de sono, até que o metal começasse a perfurar o pescoço. Era muito usado como método de tortura para confissões. Copo de ratos. Em uma variação, ratos famintos eram colocados no estômago da vítima, e aquecimento forçava os ratos a cavar para escapar, causando ferimentos internos. Na América do Sul, uma variação desse método era usado onde um balde com ratos era colocado bem na parte de trás da vítima, onde o único caminho por onde eles poderiam espacar seria cavando o coitado. Roda de Catarina. A vítima era amarrada a uma grande roda e teve seus ossos quebrados com um martelo ou barra de ferro, fervendo vivo. A vítima era mergulhada em um recipiente com líquido fervente, com partes do corpo amolecendo e se liquefazendo devido ao calor extremo. Primeiro eram colocados as extremidades, que possuem mais terminações nervosas. Depois disso, o corpo todo, causando dor intensa onde seriam cozidas pele, músculos e depois gordura da vítima. Saúda marítima. Keel hauling. Essa punição consistia em arrastar a vítima debaixo d'água de um lado para o outro do navio, passando sob a quilha do navio. Se não morressem de danos vitais ou afogamento, o processo se repetia até a morte. Serra. Quando usada como método de execução, a vítima era pendurada de cabeça para baixo, o que aumentava o tempo de consciência devido ao fluxo de sangue para a cabeça. O executor então dividia a vítima verticalmente, começando da virilha até a parte superior. Enforcamento, evisceração e esquartejamento. Esse método de execução era usado na Grã-Bretanha medieval e na Irlanda. O traidor era amarrado a uma tábua e arrastado até o local da execução, onde era enforcado até quase morrer, depois mutilado, com os órgãos removidos, decapitado e esquartejado. Traumatismo de vidro. Esse método brutal consistia em inserir uma haste de vidro na parte íntima da vítima e depois quebrá-la com um martelo, causando grandes ferimentos internos e dor extrema. Bambu pelo corpo. Um pedaço de bambu era inserido na vítima, que causava dor intensa à medida que o bambu crescia rapidamente dentro do corpo, podendo até sair pelo outro lado. Burro espanhol. Um dispositivo de madeira de ângulo agudo, conhecido como burro espanhol, era usado para forçar a vítima a se sentar sobre ele, com pesos anexados aos pés. Isso causava pressão extrema sobre o corpo, frequentemente resultando em lesões graves nas pernas e na coluna. Touro de bronze. Um touro de metal em tamanho real era usado para prender a vítima dentro dele e aquecer o metal até que a vítima fosse queimada viva. Isso era feito para causar grande sofrimento e, ao mesmo tempo, gerar um efeito psicológico de intimidação, já que os gritos da vítima se assemelhavam ao som de um touro. Empalamento. A parte brutal do empalamento era que a vítima tinha que se sustentar em uma estaca, onde o torturador o colocava de tal forma que, enquanto permanecesse de pé, não seria ferido gravemente. No entanto, com o cansaço, a vítima escorregava e a dor aumentava até que um órgão vital fosse atingido. Cadeira de Judas. Um dispositivo de tortura que consistia em uma cadeira com um topo piramidal, onde a vítima era colocada e seu peso pressionava a parte afiada da cadeira, causando lentamente o despedaçamento do corpo. Evisceração. Flaying. O flaying era uma prática horrível, onde a pele da vítima era removida enquanto ainda estava viva. Este processo extenuante causava dor profunda, com a vítima frequentemente morrendo por choque ou infecção. Era um processo feito de forma meticulosa e com bastante cuidado, fazendo com que a vítima se mantesse acordada para ver todo o processo. Muitas vezes era jogado água fervente para atenuar a dor ao final. Águia de sangue. Este ritual brutal consistia em cortar as costelas da vítima da coluna vertebral e espalhá-las para parecer com asas, enquanto os pulmões eram puxados para fora, causando uma morte lenta e agonizante. Lingxi, morte por 1000 cortes. Este método de execução chinês
prolongava a dor da vítima ao fazer múltiplos cortes no corpo, sem permitir que a vítima perdesse sangue rapidamente. Em uma variação mais brutal, a vítima era enterrada até o pescoço, sua pele era cortada e mercúrio era derramado nas feridas, separando a pele da carne. Escafismo. Considerada uma das piores formas de execução, a vítima era colocada entre dois barcos, forçada a se alimentar com grandes quantidades de leite e mel para causar diarreia severa. O corpo da vítima era então coberto com a mesma mistura, atraindo ratos e outros animais para devorá-la lentamente. A vítima poderia sobreviver por dias nesse estado até sua morte. Caso a vítima voltasse, o processo era repetido novamente até que a vítima ficasse num estado de decomposição.